gente estava falando de, acho que 64 mortos. E no dia seguinte, isso daí quase dobrou por conta de corpos que estavam na mata e tudo mais, né? Muita gente falou que foi... teve uma galera falando que era uma chacina, né? Teve uma galera falando vários... Era um massacre. Um massacre, umas lendas urbanas de que os policiais teriam matado os bandidos com faca, inclusive, por conta de umas cabeças separadas que encontraram e tal. E no fim, assim, eu fiquei olhando pra ver se ia surgir alguma coisa. Até uma parada que o Genzão falou, que era, pô, se tiver algum inocente aqui nesse meio, vai ter matéria pra cacete, vai passar em tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é rede social. E não teve. Né? Então, até os depoimentos que eu tava vendo de familiares, acho que uma tia de um garoto, que eu não lembro o nome dele, mas era com R, um do cabelo vermelho, que ficou mais famoso, entre aspas, da cabeça separada dele numa árvore e tal, ela falando que ele era do bem, não sei o quê, e depois os caras foram encontrar várias coisas que ele era envolvido com o movimento. Não tem porra nenhuma. Sim. Né? Beleza, então aqui a gente tem alguns pontos de vista. A gente tem o cara que acha que foi uma chacina, a gente tem... E aqui tem bem mais gente, inclusive a galera da própria favela, que fez-se uma pesquisa e a maioria da população, 80 e poucos % no resto do Brasil, se eu não me engano, posso estar enganado o número, 87% das pessoas que estavam lá apoiam esse tipo de operação. É isso aí. Né? E aí, uma coisa que chama atenção é o seguinte, isso daí, esse tipo de ação, esse tipo de confronto, só é possível lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente já teve algum... não desse tamanho, porque esse foi o maior de todos, mas a gente tem necessidade, já aconteceu algo parecido com isso aqui em São Paulo? O que fizeram o comparativo fizeram até um paralelo com o Carandiru, mas o Carandiru foi uma situação totalmente diferente, né? O Carandiru, as tropas do choque na época, eu era uma criança, mas eu falo também por ouvir dizer e por conversar com pessoas que atuaram lá no dia. O Carandiru era uma mega rebelião no dia, os indivíduos estavam também com faca, estavam com seringas, inclusive, infectadas com sangue, com HIV, para combater os policiais no dia. E aí chegou-se a um número de 111 mortos, que foi o que foi publicado e veiculado. Em tese, pessoas muitas vezes ligadas a ONGs de direitos humanos acusam a polícia de ter promovido um dos maiores massacres da história. Era o que era acusado o Carandiru, os policiais que agiram lá. E você conversa com os policiais, você imagina você entrar num ambiente alagado com água até o joelho, um ambiente de baixa luminosidade, bandidos altamente periculosos e vindo para cima de você. Não tem o que você fazer. Só que hoje, eu fazendo uma análise rápida de território, embora eu esteja fora da rua já há uns 2 anos, quase 3 anos, mas eu acredito que em São Paulo não haja campo para haver um confronto dessa magnitude, principalmente por conta do território. Existem alguns focos, principalmente na Baixada Santista, de criminosos que tentam imitar o Rio de Janeiro, principalmente por conta do terreno, nos morros, mas a quantidade em menor número. Existem criminosos com fuzil no interior dessas comunidades, existem criminosos dispostos a atirar em viatura, tanto que recentemente nós tivemos policial da Rota, perdemos 2 em 2023 e 2024. Um foi em julho de 23, o outro foi em fevereiro de 24. Lá em Santos. Lá em Santos, na Baixada Santista. Nós perdemos, um foi em Santos e o outro foi no Guarujá. Não, na divisa ali de São Vicente também. Nós perdemos 2 policiais em situações parecidas com essa do Rio. Porém, a quantidade de indivíduos hoje lá no interior das comunidades é em números menores. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele ao longo dos anos vem se arrastando, e principalmente por conta de algumas proteções, impedimentos da polícia agir. Os indivíduos, os marginais, foram tomando o território de uma maneira que hoje a gente vê aí. Eu acredito que não tem um especialista maior para falar de Rio de Janeiro do que o Pimentel. E ele explanou muito bem durante esses dias, ao longo desses dias aqui na imprensa. Ele mostrou o que é o Rio de Janeiro, o que é o crime organizado, a maneira que eles tomam o território, a maneira que eles sequestram as pessoas que moram ali dentro, praticamente no território, e impõem as regras deles, né? Existe relatos, muitas vezes, dos próprios criminosos criarem bloqueios, como se fosse
bloqueio policial de parar o veículo, abordar e revistar quem está no interior do veículo, inclusive, para identificar se é policial ou não. Recentemente nós tivemos casos de policial que estava passando no meio da comunidade, que foi identificado, não sei se chegou a ver, lembra que num Honda Fit, que balearam polícia e soltaram ladeira abaixo? Então, assim, o policial lá muitas vezes morre só pelo fato de ser policial. Virou uma guerra, né? Instalou-se uma guerra lá em quantidade muito grande, numerosa de indivíduos envolvidos com o crime. Isso não chegou em São Paulo, então, por conta disso, eu acredito que em São Paulo não teria um confronto dessa magnitude. Entendi. Aqui em São Paulo, a sensação que eu tenho... Bom, eu sou carioca. E a sensação que me parece é que aqui em São Paulo o crime é mais organizado. O que eu quero dizer com isso? Lá no Rio, tem uma... Por conta de como funciona o crime lá no Rio, que a gente tem mais de uma facção, e a gente pode adicionar, inclusive no bolo das facções, as milícias, né? Sim. A gente ia... Aí do outro lado, a gente tem a polícia, a gente tem ali, então, uma cena de guerra deflagrada mesmo, não entre a polícia e todos os bandidos, é entre a polícia e todos os bandidos e entre os bandidos também. Exatamente. Né? Aqui é diferente, aqui as coisas, tipo, uma tentando tomar território da outra o tempo inteiro. O Pimentel teve aqui sexta e ele disse que eles tinham, os criminosos que estavam envolvidos nessa mega operação aí, eles tentaram invadir, acho que o Morro da Quitanda no dia anterior e tentariam novamente, né? Sim. Então isso é uma coisa, infelizmente, comum lá no Rio, essa guerra por território, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma situação completamente diferente. Aqui a gente tem só o PCC, né? E sem contar também a diferença topográfica, né? Lá no Rio. E esse é o principal. Tu acha que esse é o principal? Esse é o principal. Inclusive, a topografia do Rio de Janeiro, ela facilita a vida do cara, do traficante, né, cara? Porque uma coisa é você... aqui a gente tem um problema também lá no litoral, que é as palafitas, né? Exatamente. As palafitas aqui no litoral é palafita e alguns morros tem ali, mas... Nada chega em comparação ao Rio de Janeiro, entendeu? Então ali o cara tem a vantagem do cara estar lá por cima e você tem que invadir ali, subir. É muito mais fácil quem está em cima resistir, né, do que quem está subindo ali o morro. Então tem esse negócio da topografia e assim, às vezes as pessoas vê a gente aqui de São Paulo e eles querem sempre colocar a rota é melhor do que o BOPE é melhor do que a rota. Não tem essa, cara. São polícias completamente diferentes. São atuações completamente diferentes. Entendeu? O Telhada, o coronel e o capitão Telhada me explicaram isso da última vez. Entendo. É completamente diferente. São polícias extremamente eficientes, extremamente profissionais, entendeu? Mas que combatem um crime, uma situação de crime diferente. Diferente você combater o crime no Rio de Janeiro, com os morros, com as facções, com várias facções, né, do que aqui em São Paulo. Entendeu? Aqui em São Paulo não tem nenhum lugar que a polícia não entra. Nenhum. A favela de Heliópolis, pode ser qualquer uma. Pode ser, não que eu vou dizer pra você que entra 2 policiais, é lógico, né, meu? É sempre com um apoio, mas a gente entra em qualquer lugar. Qualquer favela, qualquer comunidade. Tem barricada aqui nas favelas? Não. Na Baixada Santista Na existem Baixada alguns tem. focos. Lá tem uma similaridade com o Rio de Janeiro, principalmente por conta do desenho geográfico também. Nos morros existe alguns focos de barricada. Mas a barricada lá vamos dizer assim, se fosse fazer um comparativo, é do playground, irmão. Entendi. Das crianças que estão no jardim da infância ainda. Os caras colocam algumas lixeiras, às vezes colocam um tronco de árvore. Diferente no Rio, que os caras enfiam trilho de trem no meio e não deixa passar, coloca carro queimado, enfim. Não existe nesse nível ainda. Mas já existe, é uma cópia, eles estão replicando o que é feito lá. Tentam replicar, mas como o Cássio colocou bem aqui, cara, ele falou, aqui em São Paulo, na maioria das vezes, ainda é coibido, de imediato. O cara começou, a gente vai lá, dá uma resposta imediata, então não deixa crescer. E no Rio de Janeiro, igual eu falei, muitas vezes veio ordens judiciais proibindo a polícia de adentrar o morro. Na época da pandemia. Exatamente, de fazer operações. Tapa na cara. Então, quando você faz isso, você deixa que o crime cresça. Você deixa que o crime cresça. Você faz com que ele expanda. O cara tá à vontade. Voltando lá no assunto que você falou do crime organizado aqui em São Paulo,